Pode. Mães atípicas, famílias atípicas, muito bem-vindas a mais um Pod Mulher, o podcast da mulher além do autismo. Estamos aqui na casa do Contra a Maré, nosso estúdio novo, com o apoio dos nossos colaboradores, patrocinadores, gente, parceiros, Emir Soluções, em plano de saúde e proteção veicular, Bike Door, tudo para sua bicicleta, êxtase motel e hotel, trabalho de qualidade e excelência, atendimento de primeira. Renata, Brigadeiros da Renata, uma maravilha, que hoje a gente vai aqui, a nossa convidada vai provar o bolo maravilhoso da Renata, que também é mãe atípica, empreendedora, e o nosso parceiro de sempre, que confia, apoia o nosso trabalho, lá do comércio de sucatas Tatá, e nosso amigo Luciano da Casa do Norte e Casa de Carnes Boituva. Gente, então é por vocês, por nossos apoiadores, colaboradores e vocês estão nos assistindo, é que está acontecendo aqui esse programa. E hoje vocês vão conhecer, bater um papo, vão entender um pouquinho sobre esse trabalho, o diferencial que faz quando uma mãe se capacita, se aperfeiçoa e aprofunda o conhecimento dela para contribuir com o filho. Tanto na área profissional, que a gente hoje fala que a mulher, além do autismo, é aquela mulher empoderada, aquela mulher que é multifunções e não deixa de lado as responsabilidades com a maternidade atípica. E quem sabe muito bem fazer isso, sabe como fazer, nada mais do que a nossa convidada aqui, Diana Cerqueira. Diana, bem-vinda, muito obrigada, estou muito feliz com a sua presença aqui, sei que nós vamos aprender muito e tirar muitas dúvidas com você. Eu que agradeço, Rose, muito obrigada pelo convite, estou muito grata e muito feliz. Que bom, Diana, e hoje você é uma psicopedagoga, mãe atípica psicopedagoga? Isso. Muito bom. E agora você vai falar pra gente, porque você vem da área da beleza, sempre empreendeu. Exato. Foi assim que eu conheci a Diana, gente. Uma mulher que nasceu para brilhar, uma mulher aí empoderada, que já trabalhando no ramo da beleza, veio para a RF Semijoias para somar com a gente, porque a mãe atípica, ela precisa gerar renda, precisa ser multifunções. Mas as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia com a maternidade atípica, acredito que foi o que fez você migrar para essa área, Diana, foi isso? Sim, na verdade eu já tenho aí 20 anos, né, como cabeleireira. Já uma profissão que sempre bem, eu já estava sendo bem reconhecida e remunerada. E aí eu tive a descoberta do TEA, né, no Nicolas, o meu filho. E aí tudo virou, e aí foi onde eu fui fazer a busca da psicopedagogia. Tanto para estar ajudando o Nicolas, né, o meu filho, tá se desenvolvendo, e tá também ajudando outras mães. A psicopedagogia para você, Diana, assim, dentro do trabalho multidisciplinar que exige, né, para o desenvolvimento do TEA. Então, a gente tem aí a psicologia, temos a TO, nutrição, porque são multi, né? Sim. E assim, você escolher a psicopedagogia, o que mais você acredita que uma mãe pode contribuir dentro dessa área da psicopedagogia com os seus filhos, com o desenvolvimento da criança? Você diz como psicopedagoga e mãe? Sim, porque assim, nas funções multidisciplinar, o que exige para o desenvolvimento do TEA são diversos. E você escolheu a psicopedagogia. Então, assim, é uma área de atuação, acredito que você vai trabalhar, você é uma pessoa muito bem desenvolvida, bem esclarecida. Sei que você é uma profissional de excelência, você vai se dar muito bem, vai ser muito feliz na sua profissão. Mas ter escolhido essa área específica, tendo um filho TEA, o que você acha que a psicopedagogia ajuda, contribui para uma mãe desenvolver com seus filhos em casa, aplicar em casa? É que a psicopedagogia, além dela fazer toda essa sondagem de aprendizado, né, e dificuldade, ela também ali contrapõe bastante com as terapias do dia a dia,
as dificuldades tanto de alfabetizar essa criança, quanto as dificuldades de ruas também, ou seja, os afazeres também. Então, o psicopedagogo, ele acaba auxiliando em tudo isso no ensinamento, né? E também no levantamento ali de estar vendo essas dificuldades e já está entrando para compor, né? E assim, pelo tempo de experiência que você tem com a psicopedagogia e mãe atípica, porque o Nicolas hoje tá com 7 anos, é isso? 9 anos já. E a psicopedagogia na tua vida chegou a quanto tempo? A psicopedagogia chegou há 4 anos, a faculdade, né? Mas logo que o Nicolas veio, eu já comecei a fazer cursos. Fazer curso ali sobre o autismo, ABA, já para estar trabalhando o Nicolas desde pequeno mesmo. Então, já venho trabalhando ele desde os 2 anos, fazendo as interações com ele em casa, cantinho de terapia, trabalhando questões sensoriais. Então, assim, muitas vezes eu deixava a casa dormir daquele jeito, né? Louça lá no teto, mas eu tava ali trabalhando com ele dia a dia, ali firme, para que ele tivesse todo um avanço, que é o que o psicopedagogo pode estar fazendo com a criança, né? Tá estimulando, tá trabalhando ela, tipo, seja mesmo que a gente fala assim, a questão sensorial é da TO. Não necessariamente, porque sendo mãe neurodivergente e psicopedagoga, eu também posso estar trabalhando tudo com meu filho. Mesmo que é feito lá nas terapias, eu posso também estar fazendo em casa, tanto como mãe, tanto quanto a psicopedagoga, né? Tá auxiliando ele para que desenvolva mais rápido. Esse foi um ponto importante que você tocou, Diana, porque assim, eu também sou terapeuta ABA, e eu fiz análise, né, do comportamento aplicada. E, assim, a gente aplica nossos filhos em casa porque a gente tem um conhecimento, uma experiência técnica. Mas isso não acaba por você deixar de lado as terapias, o profissional da clínica ou o profissional da escola. Então, assim, o que você vê dentro da psicopedagogia? Hoje tendo uma experiência, sendo mãe, aplicando em casa, o que você pode dizer assim, que falta dentro do profissional, não fazendo crítica a outros profissionais, porque a gente tá aí buscando experiência para contribuir com nossos filhos, mas para somar com os profissionais também. Então, assim, o que você acha que diferencia quando você tem essa experiência e você pode ajudar em casa? Porque muitas vezes você não tem o conhecimento do que está sendo aplicado. Não vamos falar que não tem bons profissionais. Sim. Mas ainda, infelizmente, temos muitos profissionais que não estão capacitados. Então, hoje, você tendo essa experiência, o que você consegue ver de diferente que falta um profissional passar de feedback para uma mãe, para que ela possa dar continuidade, ajudar em casa nas terapias? Porque para a criança avançar, ela tem uma certa carga horária, também tem um tempo limite. A gente tem que investir bastante, mas a gente também não pode sobrecarregar. Então, assim, o que você vê de diferente? Hoje, eu sendo uma psicopedagoga, o que faltava para o meu filho e o que eu hoje posso contribuir? Hoje eu vejo assim, igual você falou das terapias, né? É um momento... A gente fala que curto, porque assim, para a criança é desgastante estar ali dentro daquela sala 50 minutos, mas dependendo de quantas vezes ele vai na semana, é muito pouco. E dependendo da necessidade dessa criança, né? Então, eu como psicopedagoga, eu consigo, tipo assim, complementando aquilo lá, mesmo que, tipo, igual a gente está falando, foi bem trabalhado, mas às vezes em pouco tempo. Precisa ter mais estímulos, mais repetições, né? Que a gente fala assim, que a prática leva à perfeição. Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. E assim, nas terapias em si, eu como mãe levando o Nicolas, eu vejo assim, falta muito feedback desses profissionais, passar para os pais. E não só aquele feedback, aconteceu isso e aquilo aqui dentro da terapia, mas instruir também os pais como lidar em casa com aquela dificuldade. Porque muitas vezes passa aquele feedback muito vazio, muito superficial, e chega em casa aquele pai ou aquela mãe não entendeu nada e fala assim, como que eu vou fazer isso em casa? Então assim, ou não passa o feedback, ou passa aquela coisa muito rasa também, e fica aquele
pai ou mãe no dia a dia sofrendo. Então, olhando assim, eu vejo que falta mais pensar no dia a dia dessa criança, o desenvolver para a rua, deslanchar para fora, do que só pensado dentro da clínica. Porque a maior dificuldade que nós, como mães, passa é, tipo assim, lidar com as crianças na rua. Esse ensinamento de rua também. Não só ali no quadradinho. Porque aqui é fácil de eu fazer ele me obedecer. Porque quando fala em aprendizado, porque você fala em psicopedagogia, a gente pensa logo no ensino pedagógico, né? Mas o aprendizado é do desenvolvimento, da comunicação, a interação, a parte comportamental também. Sim, é um aprendizado no geral, né? A gente fala. Porque é aquilo, né? A gente nasce e aprende até morrer. Então, assim, está em desenvolvimento é o aprender o tudo. Então, nós, como psicopedagogos, temos aí como obrigação de estar ajudando essa criança a aprender como ela aprende e não como a gente quer ensinar. Fazer aquela sondagem, é assim que ele aprende? Então vamos lá, vamos ensinar dessa forma. E ir reformulando, e ensinando. E isso igual a gente está falando, né? O pedagógico também a gente entra, mas nós não somos pedagogas. Somos psicopedagogas. Então vamos entrar pouco no pedagógico, porque essa criança já tem a professora, a não ser que eu fiz ali um levantamento e ele está com uma dificuldade pedagógica. Mas eu não vou pegar aquele conteúdo da escola e colocar lá dentro da clínica e trabalhar, não. Vai chegar ali para mim, tá com dificuldade de soletrar, né? Soletração. Então, eu vou pegar algumas brincadeiras e tá contrapondo para estar ajudando essa criança. Mas não necessariamente tomar a vez da pedagoga. E aí entra a parte da psicopedagogia, né? O psicopedagogo também ele vai fazer essa vez de estar ensinando tudo mais, né? Conforme a necessidade, ele vai estar ali entrando. Seja no tudo. Tipo assim, a gente fala assim, mas às vezes a criança está com dificuldade de se comunicar. O psicopedagogo pode estar fazendo essa ponte, tá? De estar auxiliando, estar conversando, estimulando essa fala. Ele pode entrar ali no geral para complementar mesmo essa criança. Hoje eu vejo assim, eu trabalho o Nicolas muito, como eu falei, desde pequenininho em casa, mas hoje a minha preocupação é na rua. Eu trabalho o Nicolas em todos os momentos, seja no mercado, envolvendo ele ali, ensinando mesmo. E na prática, assim, a gente falou aqui, é bom frisar bastante isso, que não substitui as terapias, mas infelizmente, assim, muitos pais têm dificuldade de manter uma terapia, ou por falta de recurso mesmo financeiro, burocracia dos convênios, e por falha na rede pública também, que não são todos os serviços multidisciplinar que a rede dispõe ainda, e o tempo de espera é muito grande, as sessões à distância, então a gente falou sobre uma sobrecarga, um tempo limite. E o que a pessoa assim pode fazer, ela não tendo o conhecimento técnico, mas uma prática simples, você como mãe, mas com uma experiência como psicopedagoga, você poderia dar de dica e ajudar para que um pai possa estimular os seus filhos dentro da experiência com a psicopedagogia? Eu diria assim, ter mais escuta com essa criança, porque escutando também a gente aprende. E eles mesmos acabam nos moldando como ensinar para eles conforme essa nossa escuta. Aprender a ouvir mais. Porque aí, conforme o que essa criança fala, você pode estar muitas vezes as crises também, elas acontecem pela dificuldade da comunicação. Exatamente. Por não ser compreendido. Isso. Muitas vezes, o Rafael no início, né? O Rafael, meu filho, hoje está com 16 anos. Mas no início, eu acredito, quando ele tinha o quê? Uns 4, 5 anos, logo que saiu o diagnóstico dele, ele tinha algumas crises. E eu percebia que, porque assim, tudo tem antecedentes. E no ABA a gente aprende muito isso, né? A lidar com esses antecedentes, conhecer os antecedentes. E os antecedentes do Rafael justamente era porque a gente não entendia o que ele estava querendo naquele momento. Então a gente acabava ele pedindo alguma coisa, a gente entendia que era outra e aí acabava entrando as crises dele. Sim. Então essa parte da escuta ajuda também até prevenir crises. Bastante, porque assim, igual você falou dos antecedentes, o que acontece? A criança foi para a escola e chegou lá e ela mordeu, um exemplo. Tá, mordeu como? O que aconteceu antes? A gente tem que parar e se perguntar. Como que dormiu? Dormiu bem?
Que isso a gente faz também em clínica, né? Tipo assim, o pai chegou, você vai perguntar primeiro a rotina da criança, como é que foi, para ver se teve alguma quebra. Então, conhecer a rotina e estabelecer a rotina ajuda. Olhar para isso, porque a gente fala assim que nós, como mães, não tô falando nem como psicopedagoga, tem que ter esse olhar clínico com o nosso filho. Porque é o que eu tô te falando. O porquê que essa criança mordeu na escola, voltando ao assunto? Aí vai lá, dormiu bem? Às vezes não dormiu. Deu medicação no horário certo? Às vezes não deu. Às vezes ali no decorrer do dia a dia eu dei uma bronca nessa criança, foi ali pra escola estressado, chateado com alguma coisa, aconteceu algum antecedente. E isso vai levar, pra escola e em algum momento isso vai estourar. E aí entra o quê? Uma crise. E aí, a gente fala, foi do nada. Nunca é do nada. Sempre aconteceu algo antes que provocou essa crise. E nem sempre, como a gente está falando, tão desenhado. Essa na questão, tá falando comportamental das crises. E na questão do aprendizado, de que forma, dentro da psicopedagogia, com a sua experiência, dando uma dica para a mãe também aqui que está nos assistindo, que pode estimular os seus filhos. Hoje, dentro de uma experiência técnica, em que você pode orientar ela, ajudar a estimular o aprendizado na questão pedagógica mesmo em casa? Eu diria que usar bastante o lúdico, isso ajuda bastante. Jogos, quebra-cabeça, jogos, jogo da memória, estímulo nesse sentido, sempre colocando ali o lúdico. Mesmo que falar, ele não é tão pequeno assim, mas isso traz uma proposta assim de estar brincando, uma coisa mais leve, e aí você vai ensinando o seu filho de uma forma mais leve mesmo. Então, dá para você trabalhar de diversas formas, mas buscando esse contraponto de jogos, de brincadeiras. E isso é o aprender, entendeu? Eu achei importante essa pergunta, porque eu tenho visto, não fazendo críticas, mas Rafael já passou por diversas clínicas também, porque a gente acaba modificando. Às vezes por conta do convênio, às vezes adaptação, às vezes a idade também, a faixa etária dele. Então, essa questão do feedback que eu falo do profissional, dá a entender que muitas vezes o profissional parece que tem medo de ensinar os pais a estar estimulando em casa o que fazer, porque acaba achando que isso vai substituir as terapias. Ou vai tirar a vez do terapeuta. Vai tirar a vez do terapeuta. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Mas muitas mães também, às vezes, não estimulam porque realmente ela não tem esse conhecimento. Então, o profissional deveria estar explicando, assim como você falou pra gente hoje, na prática, saiu da clínica, o que fazer em casa, como fazer em casa. Hoje, atuando, né? Ainda recente, mas atuando. Você já costuma ver isso, Diana? Falta profissionais ainda passar isso pros pais? Querer levar um ensinamento pra eles aplicarem? Falta, Rose. E muitas vezes, como você falou, às vezes o profissional tem receio de passar para aquela mãe, para aquele pai, que seja, e ele acabar, copiando ou fazendo igual ou melhor que ele e tirar das terapias. Só que isso não faz sentido, porque a gente sempre fala que é a clínica, os pais e a escola. Ação conjunta para fortalecer e chegar no objetivo que é desenvolver aquela pessoa. Exatamente, porque se eu sou profissional, como psicopedagoga, acontece tal coisa lá dentro da sala. Eu passo para aquele pai o que aconteceu, mas também não adianta só eu passar o que aconteceu. Eu tenho que passar também como conduzir aquilo em casa. O que eu fiz para conduzir. Muitas vezes eu levava o Nicolas em clínica e o feedback, ou não tinha feedback, ou era tão raso que eu falava assim, hoje o Nicolas estava agitado, sempre assim, o Nicolas estava agitado. Eu olhava e falava, essa é a palavra pra mim, muito raso. Dessas mudanças que eu fiz de clínica, foi isso. Eu quero entender e saber o que está sendo trabalhado no Rafael, que nem, principalmente o psicólogo. O Rafael, ele fazia o acompanhamento em clínica, que era ali conjunto. Depois de uma certa faixa etária dele, eu achei que não era mais viável, porque ele estava entrando já na pré-adolescência, né? Então eu acreditava que ele tinha que ter um atendimento mais personalizado e individual. Levei o Rafael para consultório, só que parece que no consultório, para mim, questão de feedback, ficou muito mais raso, porque é muita omissão do que está sendo tratado, conversado ali. Sim. Tá bom, mas isso
é a forma que é colocado pelo psicólogo, é a questão sigilo, não sei de que forma que eles têm que preservar o que é conversado, mas eu tenho que fazer algo que eu possa dar continuidade, falar a mesma língua que aquele profissional tá falando com meu filho. Então isso faz falta. Eu, pelo menos como mãe, acho que faz falta o profissional te orientar o que fazer e como conduzir em casa. Sim, eu vejo que é um grande problema hoje, tanto como mãe, como psicopedagoga, né? E eu vejo que isso que a gente falou, os feedbacks são rasos, e aí quando chega em casa que esses pais não sabem o que fazer, aí fica, nossa, não tá dando resultado essa terapia. Então, se o terapeuta pensar, um exemplo, eu vou fazer esse trabalho, eu quero a manutenção desse trabalho. Então, não tem problema nenhum de você falar como esse pai vai lidar em casa. Olha, aconteceu, hoje ele estava agitado, acabou batendo no meu braço. Eu já cheguei a fazer pergunta assim, tá, e quando ele bateu no seu braço, o que você fez? A terapeuta olhou pra minha cara e não sabia o que dizer. Então, assim, tá, eu sou mãe, eu tô ali como mãe, eu quero saber o que você fez pra eu dar continuidade em casa, senão não faz sentido. Eu gastar com terapia, levo o filho na terapeuta e aí ela não me diz como que ela corrigiu essa criança. Porque são modelos que tem que dar. Então não tem problema nenhum, é o que eu falei. Terapeuta, né, clínica, escola, família, todo mundo junto. Porque se ela fez uma correção e ela me disse como fazer, eu vou estar trabalhando essa criança para ela em casa também. Todo mundo ganha. Eu ganho e eles também. Porque sim, essa criança volta bonitinha, redondinha, que ela vai trabalhar em cima do que ela me ensinou. Jamais eu vou tomar o lugar, como mãe, de uma terapeuta. Né? Aconteceu até um caso eu tenho redes sociais, né? E comecei a colocar essas questões de tanto de mãe neurodivergente e algumas coisas já da psicopedagogia. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que aí eu coloquei uma criança que eu trabalhei na questão de dessensibilizar a criança. Essa criança, ela não aceitava toques molhados, como hidratantes, meleca, essas coisas, geleca, enfim. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou pegar o hidratante, vou pegar o dinossauro para a criança passar no dinossauro. E assim eu fiz. A criança passou no dinossauro, daqui a pouco eu estendi, olha que ela nem tocava no hidratante. Estendi o meu braço, ela já passou no meu braço e de final eu estava passando a criança. E eu fui dar uma dica nas redes sociais, né? Você acredita que uma TO me abordou e deixou bem claro assim, olha, um comentário. Eu acho legal, isso aí é coisa para TO. Aí eu fui e coloquei assim para ela, tudo bem, eu não tô me passando por TO, eu estou falando aqui para ajudar as outras mães, estou falando como mãe atípica, não é nem como psicopedagoga. Então, nós, como mães atípicas, temos que trabalhar um todo da criança, porque de final, quem ajuda a amarrar o cadarço? É a TO? Vai levar na TO? Não. Quem ajuda a passar o hidratante no corpo quando a criança toma banho? É a TO? E quantas vezes vai na TO? E quantas vezes a mãe tá em casa? Gente, choquei. E aí, Rô, você não acredita. Que aí eu falei isso pra ela, ela falou assim... Ela ainda colocou assim embaixo, né? Que eu falei que era como mãe e tal. Então, você faz questão de dizer que isso não substitui as terapias. Aí você vê o ego inflamado dessa profissional. Nós estamos para somar. Hoje já se formam as mães peutas, que são as mães que buscam uma evolução de ser terapeuta, assim como eu, para desenvolver o seu próprio filho. E não tem problema nenhum. E nem por isso eu deixo de levar o Nicolas na clínica. Porque ele precisa da psicóloga, sim, ele precisa da própria TO. Sim, é multidisciplinar. Por mais que eu vou ensinar ele a passar o hidratante, tantas outras questões que tem. É só passar o hidratante? Então, quer dizer, ela quer essa... E algo que deu certo ali, na questão sensorial, você conseguiu trabalhar, porque deixou a criança ali atraída por algo que chama a atenção dela, que seria o dinossauro, que ela gosta. E, às vezes, o mesmo hidratante estava sendo usado, o mesmo produto na questão sensorial, faltava o quê? Só a ideia ali do brinquedo, de um dinossauro. Para ele aceitar. Então você conhece a criança, você conhece seu filho, você vai conseguir trazer, envolver ele para desenvolver aquilo que está sendo trabalhado, que o profissional, às vezes, não é somente numa ficha de anamnese, não é somente numa sessão terapêutica, que ela vai conhecer a fundo o que é da vivência dele ali no dia a dia. Exatamente. Talvez o dinossauro faz parte do dia a dia dele, da vivência dele.
incluiu ali num negócio tão simples de rotina e desenvolveu. Os pais conhecem melhor seus filhos. É igual a gente, um exemplo, leva no médico. Muitas vezes a mãe já sabe até o que dá pro filho. Porque é o dia a dia que leva a isso. E isso não quer dizer que eu iria tirar a vez dela como psicopedagoga, nem como mãe neurodivergente, dando aquela dica ali para as mães. Porque é o que eu tô falando. As mães convivem mais. Sim. Então, uma vez que ela vai assim ensinar... como eu quero. Mães, quem ensinou seus filhos a amarrarem cadarço, porque por TO, Rafael passou e não aprendeu. Eu vou ensinar e em casa, nós estimulamos e não aprendemos. Gente, minha luta é Rafael amarrar cadarço. Ensinar o Rafael a amarrar por cadarço. favor, Pronto. Diana, mais vídeos lá nas suas redes sociais. Vamos Vou seguir colocar. Diana no TikTok. Isso. Por mais dicas. Gente, comenta aí, ó. Vamos lá no chat, comenta aí. Diana, por mais dicas. Fala aí qual é o seu TikTok para as pessoas verem as dicas que você tem para dar. Meu TikTok é @psicopedagoga mãe atípica. Diana, mãe atípica, psicopedagoga, uma mulher maravilhosa, linda, que anda no salto alto, maquiada, corre o dia inteiro. Como que você conseguiu conciliar? Porque assim, quem tá te assistindo ou quem vê pelas redes sociais hoje, fala, normalmente a gente ouve isso, né? Ah, mas ela consegue porque ela é isso, porque ela tem aquilo, porque tem o suporte. Você também tem suas dificuldades, você também enfrenta desafios. Exato. E você tem um diferencial. Você é uma mãe além do autismo, uma mulher além do autismo, que muitas mães, como eu já falei no outro programa e eu vou repetir sempre, louvável se você pode ser 100% mãe atípica, mas não colocar esse rótulo que eu sou mãe atípica. Você também é uma mãe atípica e ser mãe atípica é apenas uma demanda a mais na sua vida. Mas você tem que ter suas demandas de mulher profissional, dona de casa. E como foi conciliar a área da beleza, que você já atuava, entrar para psicopedagogia, correndo no seu dia a dia com a maternidade atípica, porque se você conseguiu, outras mães também conseguem, também vão buscar sucesso, sua carreira profissional. Como que você conciliou isso? Eu sempre falo assim, Rose, que querer é poder. Primeiro a gente tem que querer. Não tem essa de, eu não posso. Eu converso com tantas pessoas, mães e até clientes no salão e tudo, que falam assim, mas eu não consigo ir pra academia. Um exemplo, vou começar pela academia, né? Eu não consigo ir pra academia. Aí você olha, claro que cada um sabe do seu, da sua rotina, o que pesa e o que não pesa. Aí você fala, como que não consegue? Aí a gente transfere para nós, mães atípica, empreendedora e tudo mais, e fala, quem quer, consegue. Porque realmente não foi fácil eu conciliar tudo. Igual você citou aí. Eu tenho salão, eu treino, eu estudo, eu sou mãe atípica, né? Faço interações com meu filho, né? Desde pequeno eu trabalho ele, desenvolvo ele. Então, assim, são uma série de coisas, né? Tenho as redes sociais agora que eu gravo também. Entrei aí no TCC, então, assim, milhares de coisas para fazer. Mas, assim, é aquilo que você falou. Não adianta só ficar ali. Não, porque eu sou mãe atípica, eu não consigo. Porque eu não tenho tempo para fazer isso e aquilo. É o querer e disponibilizar tempo mesmo sem ter tempo, porque você quer ser essa pessoa. Então eu quero cuidar da minha saúde. Antes de filho, eu já treino há 24 anos. Não seria justo agora comigo eu parar de treinar, porque assim, independente de ser a criança atípica ou não, primeiro somos nós. Exatamente como seres isso, humanos, eu falo. Não só como eu mãe. falo, não sou eu, Rose, que tô dizendo, tá na palavra, amar o seu próximo como a si mesmo. Como que você vai dar amor ao seu filho, zelar pela sua família, se você não carrega esse amor próprio? Cuidar de si, se valorizar, se amar em primeiro lugar. Exatamente. Não é egoísmo, é amor próprio. É amor próprio. E pra gente, então, né, como mães atípicas, isso flui mais ainda e temos que colocar assim redondinho no primeiro plano. Por quê? Porque senão a gente não vai ter suporte para eles. A gente precisa ir no psicólogo, precisa treinar assim para ter força e dinâmica com eles, ter desenvoltura. A criança agitada, ela tem muita energia.
Então, se é uma pessoa sedentária, ela não acompanha. Hoje eu acompanho o meu filho porque eu tenho energia para dar e vender, graças a Deus. Uma das coisas que eu consigo fazer com o Rafael que não me atrapalha, realmente são as minhas caminhadas, correr, pedalar. Porque o Rafael, eu caminho no meu ritmo, não alcanço o Rafael. Porque quando eu comecei a sair para caminhar com ele, eu falei assim... Eu acho que eu vou cansar muito ele, mas ele tinha que gastar energia. Não, eu tinha que correr atrás dele. Então, eu ia na caminhada. Com o Rafael, eu ia na corrida, porque eu tinha que correr atrás dele. E ele não se cansava. Então, precisa. Eu acho que tudo você tem que conciliar. E tem que ter um planejamento. É o que eu aplico dentro do método para as mulheres, é o método PPD, que é para elas viverem com propósito, planejamento e disciplina. Aproveitar também, mães que estão assistindo aí, que precisa de um planejamento, que tá sem propósito de vida, para poder seguir aí essa rotina de mãe atípica, ter uma rotina mais leve, plena, equilibrada. Durante esse mês de retorno do nosso podcast, o PPD vai ser aplicado gratuitamente, a mentoria também, é só entrar lá no meu Instagram, Mulher Além do Autismo, .oficial, chama no direct, pode chamar no WhatsApp também, que tá lá na bio, tem o meu contato. Vou estar aplicando o método para vocês também conseguir conciliar essa rotina e poder ser uma mulher além do autismo. Isso aí. E me fala, Diana, não é sempre também assim, né? Que sempre que eu te encontro você tá assim, maquiada, cabelo arrumado, salto alto, mas também tem aqueles dias que a gente precisa também relaxar um pouco, desligar um pouco, né? Desse 220. Sim. E assim, eu costumo fazer isso com a leitura, com a atividade física ao ar livre, porque eu já não treino em academia como você, porque eu não consigo um ambiente fechado, não gosto, não curto, não consigo. Todo ano aquela promessa de começo de ano, eu vou pra academia. Esse ano eu me recusei, eu falei, não vou porque eu vou perder tempo e dinheiro e não vou perder peso, porque eu não consigo cumprir. Mas eu consigo repor minhas energias assim, é oração, meditação, leitura e atividade ao ar livre. Onde que você busca recarregar suas energias? Como que você faz para poder quebrar um pouco essa rotina aí de 220? É puxada, né? Eu falo assim, é puxada, a gente não fica aqui também só romantizando o autismo e ser mãe atípica, que é isso, que é aquilo. Nós temos nossos dias também, né? Dias cansativos, dia de exaustão. Então, como que eu faço para repor essas energias? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é a minha oração, sento para tomar o meu café, depois eu vou treinar e assim eu vou, né, tipo, delegando o que eu tenho que fazer, mas começando sempre assim, a oração, o café, a meditação, o treinamento, né, que aí na academia aquilo ali já, tipo assim, tudo que você tá ali na mente, você consegue pôr para fora, né, se é coisa ruim, coisa pesada, você já manda embora também. Vai buscando ali um condicionamento mental e isso vai te dando força, equilíbrio. E aí o resto é depois ir delegando o que tem que fazer primeiro, né? Salão, depois a criança, depois o estudo e assim vai. Tipo assim, tem dias que eu tenho que ticar tudo o que eu tenho que fazer, porque são muitas coisas. Principalmente agora no final do ano com o TCC. Era tudo na agenda, porque era uma série de coisas que eu falava assim, meu Deus... É o planejamento, tem que ter, né? Tem que ter o planejamento. Eu falava 24 horas por dia é pouco, meu Deus, porque tem muita coisa pra fazer. E se tiver 48, 54, 72... vai ser todas horas todas ocupadas do mesmo jeito. Só que a gente tem que aprender a ser uma pessoa não ocupada e sim produtiva. Porque quando você é produtiva, você cansa menos porque você vê resultado. Exato. Quando a pessoa ela vive ali ocupada, muitas vezes ela fala, não tem tempo de treinar, eu não posso trabalhar por isso e aquilo, ela tá ocupando muito tempo dela. E então, nesse tempo, ela poderia, se ela tiver um planejamento, organizar a rotina dela, ela começa incluindo. Se organizar melhor. Ela se organizando, ela vai conseguir ter uma rotina de vida mais leve. Porque nós necessitamos dessa leveza. Exato. E qual a dica que você dá para quem ainda está desorganizada, não tem esse planejamento e fala, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho quem me ajuda? Muitas se acham sem rede de apoio, muitas acham que não tem tempo, se acham sozinha. Qual é a dica que você dá? Por onde ela começar? O que ela deve fazer para incluir essa mulher além do autismo para a vida dela? Eu acho que aí eu volto para aquilo que a gente falou. Primeiro, o amor próprio, né? Adquirir um amor próprio que mesmo tendo o filho atípico,
Ela vai olhar para dentro dela e falar assim: eu posso ser além do autismo. E como que eu vou fazer isso? Porque eu tô cansada, eu não tenho rede de apoio e tal. Começa a se programar. É uma coisa por vez. O querer primeiro, como você falou, né? É onde ela tem que encontrar o propósito dela, né? Tem um amor próprio que ela vai falar assim: se eu amo essa caneca aqui, eu não vou deixar ela ficar arranhada, suja, largada. Eu vou cuidar dela. Então, a mesma coisa. Se eu tenho um amor por mim, eu vou cuidar do meu cabelo. Igual você falou, você tá sempre arrumada. A autoestima da mulher ajuda ela bastante. Então, assim, eu não consigo ficar... Tipo assim, passar uma semana ali sem hidratar o meu cabelo, sem escovar, fazer uma sobrancelha de rena. Isso eu não tô falando porque eu sou do salão. Tudo bem que eu já tenho 20 e poucos anos, mas eu sempre fui vaidosa. Então, assim, eu não acho justo eu querer sobrecarregar o meu filho hoje e dizer que por causa dele eu não consigo fazer o meu papel. De ser bonita, ser cuidada, ser vaidosa. Então, o que eu tento fazer, e pode ser uma dica aí também, contrapor. É aquela brincadeira. Primeiro eu, segundo você. Primeiro eu, segundo você. Mas quando você fala assim, mãe atípica, quando ela se coloca em primeiro e o filho em segundo, muitas se sentem culpada. Como que você faz pra não carregar essa culpa? Eu já tive minha fase de culpa. Não vou fazer isso, não posso fazer aquilo, porque parecia que eu tava tirando a vez do meu filho. Aí eu entendi, não, se eu não estiver bem, ninguém vai fazer por ele. Porque assim, o amor de mãe, né, de um pai para filho, ele é incondicional. E o amor incondicional é aquele que não cobra nada em troca. Sim. Então assim, o amor ele é tão incondicional, tão grande que eu passei a pensar o quê? Gente, eu preciso estar em primeiro lugar, eu preciso me amar, me cuidar, me valorizar, porque se eu não estiver bem, eu não estiver aqui, não existe ninguém nesse mundo que vai substituir o que eu faço por ele, o que eu dou de melhor pra ele. E eu só posso dar se eu tiver, né? Se eu tiver. E outra coisa, se você ficar doente, se você não faz exercício, não pratica exercício físico, seja aí no ar livre, dentro da academia, não importa. Como que você vai estar saudável para ver o seu filho crescer e auxiliar o seu filho? E esse, você sabia que é uma estatística, um dos maiores medos é o pai faltar, um pai e uma mãe atípico faltar. Sim. Esse é o maior medo que eles carregam hoje, é na minha ausência, quem vai fazer, o que vai fazer. Só que ninguém, ou poucos, se autotrabalha para dar conta. É aonde eu tô querendo chegar. Se eu tenho amor próprio e sei que eu tenho que dar conta do meu filho, eu sou obrigada a viver mais. E como que eu vou viver mais? Me cuidando. E o cuidar não tá só no que a gente tá falando no exercício físico. É o exercício físico, é a alimentação, é a vaidade, sim, não pode ser em excesso. Mas a vaidade, ela vai te trazer um posicionamento para a sociedade, uma postura. Você tá com os cabelos alinhados, isso te faz bem como mulher. Uma roupa bem alinhada, não é a marca, não é o preço, não é nada disso, mas uma combinação bacana. Então, isso tudo vai te trazendo um amor próprio, um posicionamento para a sociedade. E o trabalho também, né? A mulher entrar pro trabalho, mas eu não posso trabalhar fora, não tenho com quem deixar. Você depende de alguém, assim, tirando o horário do Nicolas estar nas terapias ou na escola, para você realizar o seu trabalho. Você depende exclusivamente de alguém que fique com o Nicolas, que olha o Nicolas, hoje ele tem um comportamento que você consegue trabalhar em casa e ele tá junto, tá em casa. Hoje, assim, hoje eu não tenho rede de apoio nenhuma, claro, exceto o pai dele, que é eu e o pai só, não temos mais ninguém. Não conta com ajuda, apoio de terceiros. Antes eu tinha minha mãe, né, mas minha mãe foi embora. Então, assim, nós não temos rede de apoio, então tudo que a gente faz, ou ele tá com o pai, ou ele tá comigo. Um auxilia o outro. E se tiver comigo, eu tiver que... Agora eu tô enfrentando isso. Porque não voltou às aulas ainda e o pai dele mudou completamente a rotina. Foi trabalhar de dia, que ele sempre trabalhava à noite. Então agora o Nicolas fica comigo durante o dia. Que antes era o contrário, né? Então foi uma quebra de rotina. Eu tô fazendo toda uma adaptação, aí entra a psicopedagogia. Né, isso me ajuda bastante, porque eu acho que se eu fosse uma mãe que não tivesse conteúdo para isso, eu iria sofrer muito. Hoje, com a psicopedagogia, eu consigo trabalhar o Nicolas dentro da psicopedagogia. Tipo, fazendo cronograma, trabalhando com ele espera, sabe? Eu trabalho bastante com ele ali, um exemplo.
tá bom, filho, se comporta, a mãe vai ter que atender, né? Ele sabe, né, que agora ele tá comigo e tudo mais, ele tem essa consciência. Então, se você se comportar bonitinho, eu vou te dar R$5, porque você, querendo ou não, vai estar cuidando do cachorro. A questão da troca, né? Enquanto a mamãe tá atendendo, você tá fazendo isso, aquilo, e eu delego. Então, se você fizer isso, aquilo, cuidar da casa. O cuidar da casa é não fazer bagunça, ele sabe. Então, se você fizer isso, eu deixo o lanche programado para que eu não saia dali para ir ofertar o lanche. Então, assim, e aí eu falo que para ele, se você fizer tudo isso e faça o combinado, a gente chama isso de combinado. Ele fazendo, ele vai ganhar os R$5. Eu tô ganhando e ele tá ganhando. É a moeda de troca. A gente vai falar, é moeda de troca? Não. Eu tô fazendo um combinado com meu filho. Isso, ele não vai ter crise, ele vai conseguir esperar, ele tá sabendo que ele vai pegar aquele dinheiro, colocar no cofrinho, eu já tô ensinando também para comprar tal coisa. Essa questão do delegar foi importante você tocar nesse ponto, porque assim, muitas vezes a mãe acaba deixando de estimular o filho, porque ele é autista, porque meu filho, ou a dependência dele, ou acha que ele seja incapaz de fazer algo, ela acaba não delegando, indo lá e fazendo. E eu sei que com o tempo, né, a gente estudando, se capacitando, buscando profissionais também que nos oriente, a gente vai modificando esse comportamento. Eu tô dizendo por mim, não fazendo pré-julgamentos, porque assim, o Rafael, ele passou a se desenvolver. Não foi exclusivamente por mim, foi pelo meu esposo. Porque eu ia lá e eu fazia tudo por ele. Porque eu não queria estar delegando, sobrecarregando ele. E meu esposo falava assim, você tem que deixar ele fazer. Então eu ia pro banho, pra ele não demorar muito no banho, não desperdiçar shampoo, sabonete, não fazer bagunça no banho. Eu ia lá dar o banho no Rafael. E meu esposo ia deixando. E ele ia sempre me surpreendendo com coisas que o Rafael fez quando tava só com ele e não fazia quando tava comigo. E um dia ele me entregou na consulta, o Rafael tava na consulta com a gastro, e ela pediu para que tirasse a roupa dele, ajudasse ele a se vestir depois para pesar, para examinar. E eu já corri tirar tudo dele. Aí meu marido fez assim, não, deixa ele, sabe fazer. E eu não sabia que ele sabia fazer, né? Porque o meu marido, ele tinha um tempo maior com meu filho devido à escala de trabalho dele, na rotina. Observava. Isso, na rotina diária. Porque assim, eu tinha uma carga horária ali de 8 horas fora de casa. O período que o Rafael acordava, se alimentava, tomava banho. E meu esposo, por trabalhar, né, de turno, muitas vezes dentro desse horário de rotina, de vida diária, meu esposo estava em casa e eu não. Então ele presenciava e permitia isso. Sim. E como assim, para mim ficava muito mais corrido dentro dessa rotina estar presente com o Rafael, eu optava por ir lá e fazer, ao invés de delegar. Fica mais fácil, né? Então o delegar acaba por estimular ainda mais o desenvolvimento deles, da né? autonomia. A criança autista, ela precisa de autonomia, não precisa ter dó da criança. Ele não vai conseguir porque ele é autista. Ele não faz isso porque ele é autista. Então você está incapacitando essa criança e eles têm uma capacidade. Sobrecarregando como mãe. Por isso que você não tem tempo para você. Exato. Porque você está fazendo o que ele tem capacidade de fazer e você não está permitindo. Eu sempre falo pro Nicolas, filho, você pode tudo, desde que você preste atenção. Primeiro você escuta, para daí você saber o que fazer. Então não tira a autonomia. Ele desde pequeno em casa, ele tem total autonomia de fazer as coisas. Seja cozinhar, abrir geladeira. A gente já começou, o pai é chefe de cozinha, né? Então a gente já começou a colocar o Nicolas na rotina desde os 3 anos. Para não dizer 2,5. E lava a louça, e ajuda a fazer uma receita, porque aí a gente ensina a quantificar. Que às vezes eles não vão aprender matemática na escola com palitinho, no livrinho. Vai ser pegando os ovos, contando. Preciso de 3 ovos, filho, para receita. Pega aqui. Ele tá contando 3. Agora pega mais 2. Quanto deu? E ali você tá trabalhando a criança. Por isso que eu falo assim, o melhor local de trabalhar a criança é dentro de casa. Pra tudo. Então, se você começa dando essa autonomia, mas você já tá colocando outras coisas. Então, assim, dentro. O que a gente, pra finalizar aqui, que fique bem entendido, né, que a gente não pode pegar a vez do profissional e o profissional também não pode querer achar que é só as terapias que vai dar resultado, porque precisa sim da mãe. Tem que ter trocas. Então essa troca, essa participação, esse estímulo que é muito necessário e importante. Então não adianta também só levar as terapias e chegar em casa
e deixar fluir da maneira deles. Não vai a gente fluir, tem que estar ali sempre junto, Exatamente. participando, estimulando. Diana, foi muito bom. Eu adorei esse bate-papo com você. Espero que todos aqui tenham gostado e podido aprender um pouco e que venham se motivar, se inspirar nessas mulheres além do autismo que a gente está trazendo aqui no nosso podcast. Muito obrigado você. Aos nossos patrocinadores que agora, gente, pega lá pra gente o bolo da Renata, Brigadeiros da Renata, ofereceu um bolo maravilhoso. Você vai provar hoje, né? Ai, que delícia, sair da dieta. Mesmo com esse corpo aí, Vamos todo... comer. Rose, eu que te agradeço, estou assim maravilhada. É o primeiro de muitos que vão vir e a gente vai trabalhar muito juntas. Ai, a parceria ela é muito importante. Gente, quando eu falo em parceria... Parece que é porque eu tô aqui na casa do Contra a Maré, mas não. Aconteceu o retorno desse nosso podcast e estamos agregando muito valor à família, à vida dessas mães, dessas mulheres, por uma parceria que aconteceu aí nesse grupo Contra a Maré, que são um grupo de empreendedores e empresários da nossa região. Então você, mãe, que quer empreender, ainda não empreende, ou você que já é uma empreendedora, mas também quer expandir, quer fazer uma conexão aí, vem pro grupo Contra a Maré. Entra nos grupos de network, grupo de mulheres empreendedora, e aí você vai conhecer, ó, que coisa mais linda. Essa aqui é uma mãe atípica que faz esses bolos deliciosos. Delícia, tem aí a Diana aí fazendo os cabelos, olha o cabelo dela aí com essas luzes, é especialista em loiro, moreno, ela é generalista, né? Então, vamos lá. Quer fazer atividade física, quer treinar, sair do sedentarismo? Aguinaldo Bike Door, lá tem tudo para sua bicicleta, ele vai te ajudar para você poder começar a fazer suas atividades, que é o que eu adoro, né? Eu adoro pedalar, eu amo fazer atividade assim. Então vamos lá, gente, temos profissionais aí com trabalhos excelentes pra gente aí que patrocinam o nosso podcast, vocês conheçam. A gente não tá aqui só falando porque eles patrocinam, é porque são pessoas que realmente a gente utiliza do serviço, conhece dos serviços, assim como lá na Sucatas Tatá, eles sempre foram apoiadores, porque eles acreditam no nosso trabalho, tem seriedade, então é por isso que ele nos apoia. Assim como o Enir também, que prontamente, gente, Enir é nosso grande parceiro aqui do Contra a Maré, tá sempre junto, né? Nós mostramos no primeiro aqui, nos bastidores, o Enir estava aqui presente, além de nos patrocinar, ainda estava junto aqui, dando apoio moral, presente aqui, para poder participar com a gente. O Luciano também, lá da Casa de Carnes e Casa do Norte, Boituva. Gente, que qualidade! Você quer preço, qualidade de produtos, pode procurar lá o Luciano do Boituva. E agora, para se despedir de vocês, a gente pede, né, que vocês aí fiquem com Deus, um forte abraço e apreciem os doces, os bolos da Renata, que agora é com a gente aqui. Meu Deus! Vamos lá, cadê? Vamos. Meu Deus, meu Deus! Bora lá. Terminou, Rafael? Eu acho que